Terceira sessão ordinária aprova 2 projetos de denominação de vias. Novo recurso informa ao usuário de transporte público tempo de espera de ônibus na cidade. Jacareí inaugura o 7º Educa Mais. E ainda, você vai ver a segunda reportagem especial da série histórica sobre prefeitos da cidade. Essas e outras informações no Notícias de Jacareí, que começa agora. Olá! As 2 propostas de denominação de vias apresentadas na ordem do dia foram aprovadas por aclamação durante a terceira sessão ordinária da Câmara. Os autores dos projetos foram os vereadores Rose Gaspar e Arildo Batista, ambos do PT. As denominações de ruas são prerrogativas do Poder Legislativo. As votações devem acontecer em um único turno por maioria simples ou por aclamação, a critério da presidência. 2 projetos de lei para a denominação de vias foram aprovados por aclamação pelos vereadores de Jacareí na sessão da última quarta-feira na Câmara. Os processos são de autoria da vereadora Rose Gaspar e do presidente Arildo Batista, ambos do PT. Na proposta de Rose, ficou denominada a Rua Benedito Marciano, a atual Rua 6, que fica no Jardim Pedregulho, região leste da cidade. A autora, que apresentou e teve aprovado uma emenda corretiva ao projeto, ficou emocionada ao falar sobre a história de pessoas simples, mas que transformaram e deixaram um legado nas comunidades em que viveram. Quando você denomina um nome de rua ou de um logradouro na cidade, significa que você está mostrando a história da pessoa para a cidade de Jacareí, ou perpetuando a história da pessoa na cidade. E seu Benedito Marciano foi extremamente importante para a comunidade do Jardim Califórnia, quer dizer, um homem que teve 12 filhos, uma família extremamente unida. Então é bom você homenagear as pessoas simples que fazem a revolução na nossa cidade e que fazem a verdadeira história. A história se conta com as coisas simples. Neto do homenageado, Tainã Antônio Marciano não conheceu o avô, falecido em 1989, mas o exemplo de vida do Sr. Benedito é a prova de que um sentimento ultrapassa gerações. É uma homenagem justa, né, que deixa todo mundo alegre e isso deixa também todo mundo com o coração mais feliz, né? Isso, a família toda recebe essa homenagem e não tem o que falar mesmo, né, porque o legado que ele deixou pra gente, tanto para mim quanto para a família, é muito bonito. Já o projeto de Arildo deu o nome de Avenida Benedita Aparecida da Silva à atual Avenida 4, localizada no Parque Imperial, região oeste de Jacareí. Conhecida como Dona de Tica, Benedita era uma figura marcante. Mesmo sem recursos para ajudar, vivia na prática o sentido da palavra solidariedade. Mulher, negra, de saúde frágil e guerreira. Segundo o autor da proposta, fazer projetos para dar nomes de vias públicas a pessoas como a Dona de Tica vai muito além da homenagem para se tornarem o exercício de cidadania. Quando você identifica essa rua, você também começa a torná-la pública e torná-la com visibilidade. E aí a gente tem também aquela obrigação de exigir que as melhorias cheguem até esses pontos, né? Porque dificilmente você vai ver uma via, uma rua totalmente com infraestrutura que não recebe nome. Mas nesse caso aí é uma forma da gente também propiciar com que o poder público chegue mais rápido até esses locais. A partir do momento que ela se torna conhecida, que ela se torna, vamos dizer, visível, né? Vamos dizer assim, eu acho que ela propicia que o poder público chegue mais rápido lá e dê as condições necessárias para aquelas pessoas que moram nessa via. Presente na sessão, o neto de Dona de Tica lembrou do trabalho social realizado por sua avó. Tem tanta foto de tanto amigo, colega que eu vi ali, graças a ela também, vamos colocar que, poxa, arrumou um serviço, conseguiu muita coisa, porque ela vinha aqui na prefeitura, ela batalhava, ela ajudou, ou seja, ela lembrava, ela ia no álbum, você, se eu te ver no meu álbum, eu vou te ajudar, ela caçava, se você vinha aqui quando era criança, eu vou te ajudar, e ela sempre fez isso. Toda pessoa que precisou ajudou, sendo conhecido, não conhecido, falando mal dela, ela estava ali para ajudar, independente de quem fosse. A próxima sessão ordinária da Câmara de Jacareí acontece na quarta-feira, dia 25, a partir das 9 horas da manhã. Compromisso diário da maioria das pessoas, a assiduidade no trabalho é algo vital para quem é empregado. Mas quem nunca precisou faltar? Em caso de doença ou uma emergência, a falta às vezes é inevitável. Porém, quando e como isso pode começar a atrapalhar sua imagem perante a empresa? Será que a falta, mesmo justificada, põe em risco a permanência no trabalho? Acompanhe na reportagem de Sérgio Golini. Você já precisou faltar no trabalho? Não, nunca faltei.
por doença já houve momentos que eu faltei sim, mas não costumo faltar. Por doença já aconteceu. Aí quando aconteceu isso, né, eu dei o atestado médico para o responsável, né? Nunca dei atestado, trabalho lá faz 5 anos, nunca faltei e nem nunca dei atestado. A legislação trabalhista brasileira permite que em determinadas situações o empregado possa faltar ao serviço sem ter prejuízo de salário. Nós temos algumas hipóteses legais, Sérgio, dentre elas as constitucionais, que seriam as licenças maternidade e paternidade, e o motivo de doença, que enseja também, caso comprovadamente com atestado, a justificativa da falta. Exceto essas, nós temos as hipóteses do artigo 473 da CLT, que seriam o casamento do empregado, a morte de uma pessoa da família, o alistamento como eleitor, né, o nascimento de um filho. Essas hipóteses seriam as hipóteses com tempo pré-determinado pela lei, né? Salvo, que eu falei para você, a da doença, que é por tempo indeterminado, obviamente, enquanto durar a doença. A diretora de Recursos Humanos, Ellen Adalice, atenta à obrigatoriedade do atestado ou da justificativa quando há necessidade de faltar. Quando o funcionário ele falta ao trabalho, numa falta justificada, a justificativa é justamente essa. É um atestado, uma declaração do local onde ele esteve, seja num médico, seja para um exame médico, seja para a justiça, para poder, como parte de um processo, no caso para poder fazer cadastro como eleitor na justiça eleitoral. Então eles emitem uma declaração ou um atestado de que a pessoa não estava naquele local em determinado dia ou determinado horário, para realmente justificar no Departamento de Recursos Humanos da empresa que ele não pôde comparecer ao trabalho por determinada justificativa. A diretora de RH ainda alerta ao número de faltas, mesmo que justificadas. Prejudica a equipe de trabalho, prejudica o andamento do serviço, prejudica a imagem do funcionário, tanto dentro ou fora do trabalho, mesmo que a falta seja justificada. Então isso não deve, é aconselhável que não seja prática, mesmo que seja uma licença, um atestado médico, dado por um atestado médico oficial, que é com carimbo do médico, com CRM. Então é bom que não seja praticado isso sempre. Vale ressaltar que em algumas situações a falta não pode ser descontada do pagamento. Se as exigências legais forem cumpridas e ele tiver efetivamente o direito a justificar essa falta, ele pode primeiro, de um modo amigável, tentar conversar com o empregador, explicar que aquela falta não pode ser descontada. Se isso não surtir efeito, ele pode buscar o auxílio sindical, né, do sindicato da categoria dele, para ainda de um modo conciliatório tentar reparar a situação. Agora, se não houver jeito, ele pode entrar em juízo e pleitear a devolução dos descontos que foram realizados. O Jacareí Rugby segue fazendo seu nome no cenário brasileiro. A semana de treinamentos para atletas juvenis, promovido pela Confederação Brasileira de Rugby, contou com a presença de 5 atletas da base de Jacareí. Confira na matéria de Ícaro Leal. Em 2015, a equipe M19 do Jacareí Rugby sagrou-se campeã paulista. Além dessa categoria, as outras equipes de base da cidade também tiveram destaque na modalidade. Não é à toa que o trabalho desenvolvido chama a atenção da Confederação Brasileira de Rugby. O Jacareí é um time que começou com um trabalho de base, hoje tem uma equipe adulta, muito competitiva e que com certeza num futuro muito próximo vai estar entre as potências do rugby nacional, porque é um dos melhores clubes que se trabalha a categoria de base. O reflexo desse trabalho pode ser visto a curto prazo com a participação de 5 atletas de Jacareí na bateria de treinamentos realizada pela Seleção Brasileira Juvenil durante o mês de fevereiro no CT de São José dos Campos. Quanto mais cedo o atleta começa a trabalhar, mais natural são os movimentos do jogo, os conceitos do jogo, a compreensão do jogo. Então trabalhar a base é fundamental. E quanto mais informação e mais estrutura a gente conseguir dar para esses meninos, melhores jogadores eles vão ser. Abner Rodrigo, Leonardo Secarelli, Matheus Augusto, Paulo Henrique Silva e Thiago Richard estiveram presentes nas atividades técnicas, táticas e físicas e atribuem a participação aos resultados obtidos em Jacareí. Ano passado também o Jacareí foi campeão na categoria M19, ganhou bastante jogos e a maioria das categorias de base M15, 17, estão bem forte. E essa academia tem ajudado muito. Começou ano passado e já está fazendo diferença. Fica mais visado, né?
os treinadores, os caras que ajudam na seleção dos garotos aqui, sabem o que a gente fez ano passado e sabem que os meninos é capazes e traz para cá para treinar e para saber como é que vai ser ao longo do ano. Para eles, a experiência e a vivência no dia a dia da seleção também deve refletir nos treinos com o clube. É bastante importante, né? Porque a gente aprende bastante coisa aqui e o que a gente aprende aqui a gente pode levar para os atletas de lá. Então, é bom pra gente e pro pessoal que está lá. Porque a gente carrega muitos fundamentos, muitas teorias para lá. E lá a gente compartilha experiências e com o apoio do nosso treinador Júlio Faria, que nos ajudou muito a chegar aqui. E com esse campeonato do Paulista que a gente venceu ano passado, acho que nos ajudou bastante a evoluir para chegar aqui. E por isso que atletas como Leonardo Secarelli buscam estar em equipes que investem na base. Ano passado ele atuou por Ilhabela. Neste ano compõe o elenco de Jacareí. A base de Jacareí é muito forte, eles vêm fazendo um trabalho muito bom há muito tempo também. E desses anos para cá eles vêm ganhando tudo juvenil. E despertou a vontade de vir jogar para eles, jogam mais campeonatos, mais jogos, eles estão numa liga melhor. E surgiu a oportunidade e eu vim. Para o manager da Academia de Alto Rendimento do CT de São José dos Campos, Fernando Portugal, a estrutura oferecida no local serve de suporte para os clubes se desenvolverem ainda mais. Então o que a gente tenta hoje com o centro de treinamento aqui da Confederação é oferecer uma estrutura a mais do que o clube pode oferecer. O clube identifica o atleta, forma o atleta, faz com que ele goste do rugby, conheça o esporte, e daqui a gente vai dar o que o clube talvez não consiga dar, que é um número maior de treinamentos, um espaço físico com boa estrutura, academia, com uma boa qualidade de recursos humanos aqui, técnicos e qualificados para dar. Tudo que o clube tem, mas a gente vai agregar um pouco de valor. A gente aumenta o número de treinos do jogador, né, na semana, então ele vai treinar muito mais rugby, com uma periodicidade muito maior, com uma orientação, uma metodologia diferenciada. Então a gente soma valores aí no trabalho que o clube já faz e melhora a qualidade do atleta. E faz os jogadores trabalharem duro para os sonhos tornarem realidade. Essa academia ajudou muito o Jacareí e todos os clubes do Brasil, porque era disso que o Brasil precisava para evoluir no rugby. Se a gente quer conseguir alguma coisa, a gente tem que começar de baixo. Porque os adultos que estão aqui talvez não consigam mais jogar uma Copa do Mundo. A gente que vai jogar, talvez daqui a alguns anos. A seguir, novo recurso informa ao usuário de transporte público tempo de espera de ônibus na cidade. O NJ volta já.